Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de musculação com postura e dor. Meu nome é professor Emerson Ayala, eu sou da Clínica Esportiva Health. O de hoje é influência da pisada na postura e nos exercícios. Fiquem ligados, gente. Hoje é um tema muito importante. Hoje é sobre pisada cava, pisada do centro de projeção do nosso corpo para a posterior, ou seja, para trás, ok? Então, vou apresentar para vocês aqui o exame que a gente faz na avaliação física, que é o Baroscan, a baropodometria. Baroscan é o nome do aparelho, tá? Baropodometria é o nome do exame, em que a gente descobre o tipo de pisada e a partir do tipo de pisada nós sabemos o tipo de desvios posturais que essa pessoa tem e quais os tipos de grupamento musculares estão sendo recrutados demais, tá? E a gente tem que trabalhar em cima desse alongamento desses músculos que são recrutados demais e o fortalecimento desses músculos que não são recrutados. Então hoje eu vou fazer vocês pensarem, eu vou fazer vocês ficarem de pé em alguns momentos para poder estar vivenciando o que eu estou falando com vocês aqui, tá? Então, falando sobre centro de gravidade, tá? O ideal é que nós tenhamos essa postura correta aqui, onde está vindo essa bolinha aqui, esse percussor que eu estou movendo aqui, a bolinha, o homem ereto, a primeira postura. O que acontece é que nessa postura aqui, ó, nessa penúltima, o centro de gravidade dessa pessoa está para trás, tá? Então, automaticamente a pelve dele entrou em anteversão pélvica, ok? E causou uma lombalgia, que é a dor lombar aqui. Então, toda pessoa que tem o centro de projeção voltado para trás, para posterior, ela vai ter uma anteversão pélvica e vai ter uma lombalgia. Porém, esse centro de projeção de gravidade para trás, ela é causada pelos pés. Então, tá, a sua boa postura começa pelos pés, tá? Então, vocês podem ver que o joelho dele aqui está esticado para trás e automaticamente o quadril está rodado para trás e ele tem aqui uma lombalgia. Mais à frente, vocês podem ver que o bonequinho anterior, o centro de gravidade também está para trás e tem associação dos ombros para frente, é o que acontece muito também nesse caso, tá? Então, o ideal é que nós tenhamos o centro de gravidade normal aqui no eixo dos seus 90 graus e não posterior, como eu mostrei aqui nas seguintes explicações, ok, gente? Então, vamos lá. Na próxima figura aqui eu trouxe para vocês um teste de pisada através do Baroscan. Então, essa pessoa aqui, tá? Ela pisa somente com os calcanhares, tá? Então, veja bem, ela praticamente não usa a frente dos pés. Tá? A gente vai ver na próxima figura aqui a distribuição da pressão dos pés. Então, presta atenção, começa a se ligar nesses processos. Então, essa pessoa, ela praticamente usa somente os calcanhares para pisar. Você pode ver que o pé direito aqui ela não toca os dedos, tá, no chão. E a perna esquerda aqui ela toca o dedão somente no chão. Ela tem uma pisada cava, ok? Ela tem uma pisada cava, o que está sujeito a associações de lesões, caso sobrepeso, eu vou estar falando na frente, tá? Porém, ela tem um centro de gravidade voltado para trás, o que faz com que a pelve dela também rode para trás, causando a anteversão pélvica e causando também um joelho recurvato, que é o joelho estendido para trás. Isso causa alterações, esse tipo de pisada causa alterações na postura da pelve e na postura também do tronco, ok? E isso pode desencadear também algumas patologias nos pés, tá? Então, vamos bem, gente. Veja bem. Então, essa pessoa aqui tem a pisada com o centro de projeção para trás. Então, próximo slide, a gente tem a distribuição de pisada aqui, ok? Então, a gente tem a pisada antero-posterior aqui, distribuição de pressão. Então, para você ver, ela pisa 73% com os calcanhares e ela pisa 26% com a ponta dos pés. Ela não usa a ponta dos pés, ok? Ela não usa a ponta dos pés. Então, veja bem, o certo é que nós tenhamos a projeção de 60% para trás
e 40% para frente, para ter um melhor equilíbrio do corpo, ok? Então quer dizer que essa pessoa ela tem um desequilíbrio, tá? Automaticamente ela também não tem o equilíbrio trabalhado em exercício. O que nós devemos devolver para essa pessoa também é o equilíbrio, porque ela tem o centro de projeção para trás. Então, ela não tem o equilíbrio, ela vai se desequilibrar mais para frente do que para trás, porque ela está com projeção do centro de gravidade para trás, tá? Um exemplo, tá? As pessoas fazem isso no dia a dia, tá? Um exemplo é ônibus, a pessoa está em pé no ônibus, está escorada, segurando no ônibus, o ônibus dá aquela freada brusca para pegar um passageiro, e automaticamente o que a pessoa faz? Ela projeta o centro de gravidade para trás, para segurar a pressão que o ônibus fez ao frear, ao fazer o ato de frenagem. Então, a pessoa ela roda o quadril para trás e enverga o corpo para frente, para que ela tenha a frenagem do ônibus. E esses atos inconscientes, eles vão causando encurtamento muscular por excesso de solicitação, ok? Então, veja bem, gente. É bem complexo isso. Então, essa pessoa ela pisa 73% com os calcanhares e 26% com a frente dos pés. Essa pessoa que pisa lateralmente, que é a pessoa que tem um pé cavo, ela pisa lateral, tá? Ela pisa com a parte externa do pé, tá? Ela pisa com a parte externa do pé. Então, ela tem uma tendência a torcer o pé para a parte externa aí. Então, você pode ver que 54% ela usa mais a parte externa do lado direito e 45% a parte externa do lado esquerdo. O certo é ser 50-50. Aqui 60-40 no antero-posterior, embaixo 60, na frente 40 e lateral 50-50, o que não condiz aqui com a realidade. Então, próximo slide, nós temos aqui a divisão, tá? De cada pisada, ok? De cada pisada. Então, vamos ver, ela pisa 76% com os calcanhares, ok? Com o calcanhar direito. Ela pisa 69% com o calcanhar esquerdo. 30% com a frente do pé direito, que ela já pisa do pé esquerdo, que ela já pisa com o dedão, né? E 23% com a frente do pé esquerdo, que ela não apoia o dedão. Então, aqui ela tem uma maior pressão na frente, porque como eu mostrei no slide anterior, a perna esquerda ela pisa um pouco com o dedão. E a perna direita já ela não usa os dedos para pisar, tá? Então, ela tem uma sobrecarga maior aqui nos calcanhares, o que não é bom, tá, gente? Então, aqui vem bem ilustrado aqui, é um teste do Baroscan, que a gente faz o teste de pisada. Então, automaticamente aqui a gente já sabe praticamente a postura dessa pessoa. Então, voltando, né, para vocês entenderem, a pessoa que pisa com os calcanhares, tá? Ela tem o centro de projeção voltado para trás. Automaticamente ela vai ter aí uma anteversão pélvica, um joelho recurvado, uma hiperlordose lombar e uma projeção de ombro para frente, chamado de protusão de ombros, associado provavelmente também com a hipercifose torácica, tá? Então, pela pisada, a gente já define a postura da pessoa, tá? E aí é mais complexo ainda na questão de exercícios. Tem exercícios que os músculos não estão sendo ativados e a pessoa ela acha que está sendo ativada e ela põe culpa, às vezes, no treinamento, porque o treinamento não está condizente. Na verdade, é a pisada que não está condizente para o tipo de treinamento. Às vezes, por exemplo, essa pessoa que tem o centro de gravidade para trás, que ela pisa com os calcanhares, ela tem uma ativação enorme de quadríceps, ok? Então, vocês podem até ficar de pé aí e dar um pausa nesse vídeo e ficar de pé. Então, vocês podem ver como você fica de pé e pisa com o calcanhar. Vocês podem ver que vocês têm uma hipersolicitação do quadríceps e nessa mesma posição, quando você põe a mão nos isquiotibiais, que é o posterior de coxa, ele está totalmente mole. Ou seja, qualquer exercício que você faz em pé com essa pessoa, um stiff, um agachamento, ela está ativando somente o quadríceps, tá? Os isquiotibiais estão totalmente relaxados, então ela não vai desenvolver o isquiotibiais com esse tipo de exercício. Então a gente tem que analisar bem
o tipo de pisada para saber o tipo de exercício que nós vamos passar para essa pessoa, ok? Então, aqui a foto postural da minha aluna, tá? Então, ela tem essa pisada posterior, vocês podem ver que o centro de projeção dela é voltado para trás, ela tem uma anteversão pélvica, o quadril é rodado para trás, automaticamente ela tem um joelho estendido, que é chamado de joelho recurvado, e como vocês podem ver aqui, ela tem uma hipercifose torácica, que é as costas em C, e ela tem uma projeção do ombro para frente. Tá? E então, quer dizer, uma alteração na pisada altera todo o meu centro de equilíbrio do corpo, ok, gente? Isso é bem complexo. Então, se vocês pegarem uma pessoa que tem uma associação dessa postura, automaticamente ela tem associação de pisada com os calcanhares. Por quê, gente? Porque nós, seres humanos, seres conscientes ou inconscientes, nós sentamos muito, ficamos muitas horas trabalhando sentado ou andamos muito. Com isso, o nosso quadríceps, ou seja, o nosso músculo responsável também por acontecer isso, que é o ilio-psoas, que ele tem origem na lombar e inserção na coxa, ele faz o quê? Ele fica em encurtamento, quando ele encurta, ele roda o quadril para trás. Tá? Então, alongamento é sempre importante nessa fase aí. Então, essa pessoa que tem a pisada com a parte do calcanhar, ela tem uma hipersolicitação do quadríceps. Então, é super importante que nós alongamos o quadríceps dessa pessoa, a fim de que ela consiga relaxar essa musculatura, a fim que ela consiga também trabalhar o posterior de coxa. Então, toda pessoa que tem essa postura e tem esse tipo de pisada, é bom que faça mais exercício de cadeia posterior do que exercício de cadeia anterior. A gente tem que alongar mais a cadeia anterior, que é o quadríceps, e fortalecer mais a cadeia posterior, que são os isquiotibiais, ok? Então, dando uma pincelada aí para vocês. Quais as consequências de eu ter um tipo de pisada? Possíveis lesões desse tipo de pisada, que é a pisada posteriorizada, a gente pode ter um esporão de calcâneo, caso a pessoa ela é muito pesada, e caso ela também venha correr. Então, a pessoa que corre, gente, vocês podem observar na esteira, a pessoa que corre, que dá o barulho, tup, 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 que é o barulho totalmente de impacto grande e forte com o calcanhar. Isso pode dar aí um esporão de calcânio nessa pessoa aí. Tá? Além de estar dando inflamações aí nos tendões aí também do pé, tá? Eu posso estar fazendo uma outra aula falando sobre o complexo do pé, os tendões e o que acontece com alto impacto aí nesses tendões. Então, ela pode desencadear aqui um esporão de calcânio e automaticamente a pessoa que tem o pé cavo, como eu mostrei anteriormente, então que ela não pisa com o meio do pé, ela usa somente o calcanhar e usa somente a ponta do pé em alguns momentos, essa parte do meio, ela entra em encurtamento e ela passa a irritar, causando a fasciite plantar, tá? Então, esse pé é muito importante em que nós alongamos este pé, porque este pé é um pé rígido, o pé cavo é um pé rígido, no qual necessita de alongamento e necessita de estímulos nessa área do arco transverso aqui do pé, tá, gente? Então, passando aqui um dos exercícios, nós temos que ser criativos nesse momento. Nós, professores de educação física, temos que ser criativos. Então, essa pessoa aqui é muito importante esse exercício. Então, por exemplo, você põe a pessoa para fazer um Superman no Bosu, ela vai se equilibrar de um pé só. Para quê? Para que nós consigamos mudar o centro de distribuição de pressão desses pés. Então, automaticamente, aqui eu peguei uma figura ilustrativa. O interessante seria que a pessoa fizesse descalço no Bosu e que o Bosu tenha ranhuras ou bolinhas, tá? Para quê, gente? Para que naquela parte côncava da pisada a gente consiga estimular ou relaxar a musculatura com as ranhuras do Bosu ou com as bolinhas do Bosu. Tem Bosu que tem bolinhas e tem Bosu que tem ranhuras. Então, parece um exercício muito bobo, mas não é, tá? E a todo tempo,
quando vocês porem a pessoa no Bosu, vocês vão verem que ela vai jogar o calcanhar para sustentar o peso do corpo. E automaticamente você vai indicar a pessoa para que pise com a ponta dos pés. E você vai ver o total desequilíbrio que essa pessoa tem ao fazer essa mudança de direção. Ela apoiar com a ponta dos pés, ela não vai conseguir se equilibrar. É claro, você vai ajudar o aluno ali. Com o tempo, ele vai ganhando esse equilíbrio. E aí a gente vai conseguindo aí também melhorar aí a faciite plantar dessa pessoa. Além, claro, gente, de outros métodos que tem de faciite plantar aí. Como eu disse, o alongamento para o pé é muito importante. Esse exercício é muito importante. Um exercício muito que eu gosto de fazer é a elevação pélvica com o Bosu ou com a bola suíça, que eu peço à pessoa estimular a pisar com a ponta do pé e não com o calcanhar, tá? Então, gente, tem diversos tipos de exercício. Esse é um dos exercícios que eu gosto de usar, tá? Para poder estar melhorando aí esse tipo de pisada e esse tipo de postura, ok, gente? Então, lembrando, a pessoa que pisa com os calcanhares, ela tem o centro de projeção para trás, então ela vai ter uma anteversão pélvica, automaticamente ela vai ter uma hiperlordose lombar, e aí pode provocar futuras dores lombares. Essa pessoa tem que malhar mais posterior de coxa do que o quadríceps. Não deixar de malhar o quadríceps, mas a proporção tem que ser maior. Por exemplo, 2 exercícios para quadríceps e 4 para isquiotibiais, tá? Nesse caso. E alongamento bem forte aí para o quadríceps, para que a gente consiga relaxar a musculatura, para que o quadril volte para o seu centro de gravidade. Automaticamente, o quadril voltando, ele vai alterar também a pisada desse indivíduo aí. Ok, gente? E quando for fazer exercícios de solo, é muito importante, tá, gente? Eu vou passar uma outra aula para vocês sobre um outro tipo de pisada. Eu vou passar mais 2 aulas com 2 tipos de pisadas diferentes para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, se ligue nesse vídeo, não perca o próximo vídeo, não perca a próxima aula, tá? Porque é super importante. Então, foi provado para vocês aí, eu pedi para vocês ficarem de pé. Se não ficou de pé, fica de pé de novo, pausa o vídeo, tá? E vê que quando você fica apoiado nos calcanhares, você tem ativação somente do quadríceps. E aí a pessoa ela não desenvolve o isquiotibial. E ela fala assim, professor, eu não estou desenvolvendo o isquiotibial. Mas é claro, o centro de pressão dela está para trás, alterando o uso aí das musculaturas, ok? Então, é super importante quando for fazer exercício no solo, colocar um cálcio no calcanhar para essa pessoa. Agora, veja bem, somente para as pessoas que têm essa postura, porque se a pessoa estiver pisando com a ponta do pé, você já vai estar agredindo essa pessoa, possivelmente pode estar provocando uma metatarsalgia, que é a inflamação da ponta dos dedos dos pés, por excesso de sobrecarga. Então, não invente, tá? Então, seja consciente na sua prescrição do exercício e entregue a saúde para o seu aluno, tá? Então, o cálcio no calcanhar, ele é colocado nessa condição, ok? Na condição em que o aluno, ele pisa com os calcanhares, ele tem o centro de projeção para trás, ele tem uma anteversão pélvica, ela tem protusão de ombro e uma hipercifose torácica. Automaticamente, essas são as bases, tá? Então, se eu tenho centro de pisada voltado para trás, o meu corpo está em desarmonia. Então, todo o processo da minha musculatura envolvido e do meu tipo de pisada é o que vai determinar o tipo de treinamento que eu vou fazer. Então, a pessoa vai fazer um agachamento e um stiff em pé, ou qualquer exercício que seja em pé, para ela ativar o posterior de coxa, ela tem que pôr um cálcio no calcanhar, fazendo com que ela pise com a ponta do pé. Se você pisar com a ponta do pé, você vai perceber que o isquiotibial está sendo ativado e o quadríceps nem tanto, ok? Então, a gente tem que fazer essa distribuição de carga aí. Então, por isso, na maioria das vezes, o seu aluno não desenvolve uma certa musculatura, porque a outra está sendo hipersolicitada. Em alguns casos, em laudos médicos, você vê a inflamação dos tendões do quadríceps devido à hipersolicitação dos músculos. Então, no laudo está escrito bem assim, inflamação do tendão do quadríceps devido à hipersolicitação dessa musculatura. Por quê? Porque ele já tem um centro de pressão alterado nos pés,
fazendo com que ele pise ali automaticamente com o quadríceps, e aí a pessoa ela quer ter um vasto lateral enorme, ela malha mais quadríceps do que posterior de coxa, ela está agredindo porque ela fica muito tempo em pé ou ela fica muito tempo sentada, e ela já tem uma sobrecarga enorme no quadríceps. E o isquiotibial, ele em momento algum ele está sendo usado, tá? É muito importante isso, gente. Então, fique de olho na educação física consciente. Entregue saúde para os seus alunos, ok? Então, gente, a aula de hoje é isso. Se gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Siga o nosso canal no YouTube e siga nosso canal no Instagram na descrição desse vídeo abaixo. É muito importante. Nós, aqui da Clínica Esportiva Help, sempre trazendo novidade para vocês, sempre trazendo o que há de melhor na educação física consciente, sempre trazendo educação física de qualidade para vocês. Então, fico por aqui e até a próxima, pessoal.